שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות עם הרב לייטמן, האם הדשים. שלום הרב לייטמן. שלום לכולם. שלום לך ניצה מזוז. שלום. ואנחנו מדברים בשיחות Olá a האחרונות vocês, שלנו על כסף. vocês que se somam a nós, uma série de conversas com o Ravi Leitman, que se chama Nova Vida. Olá Ravi, olá Nitsa. Nós falamos nas últimas conversas sobre dinheiro, e nossa meta é escutar do Ravi Leitman uma direção de como perceber uma nova vida com respeito ao dinheiro, que é algo que nos atemoriza a todos, mais que tudo. E o que nós queremos hoje, Ravi? Queremos entrar em algo muito simples. Nós queremos falar sobre os temores. E antes de falar sobre os medos, façamos um resumo do que estudamos com você a respeito do dinheiro, e com isso vamos adiante. Em duas frases, isso se pode dizer assim. Você diz que o dinheiro, como nós conhecemos, é como se fosse uma moeda antiga, e hoje em dia a sociedade vai para algo que é outro dinheiro, que é algo resultante da atividade mútua entre as pessoas. É algo que se desenvolve entre o sistema de relações que as pessoas constituem entre elas. E que esse dinheiro, de algo participativo, vem e completa. Nós chegamos à conclusão. Por exemplo, hoje o dinheiro se determina e eu vou ao supermercado, os preços sobem, eu tenho medo, dentro do que é a cesta básica, isso se reduz. Ou se há outro caminho que se pode abrir aqui com relação à participação mútua entre as pessoas. Então eu começo outra vez do princípio. Nós vamos falar sobre o que são os medos. Nitsa. Um dos temores mais grandes que estão relacionados com o dinheiro é o medo de que ele não exista. E esses medos despertam nas pessoas muitas sensações, muitas pressões, muito nervosismo, muita tensão, muitas perturbações, angústias, e pode chegar inclusive a situações muito difíceis. É algo que caracteriza, inclusive nos últimos tempos, mais que nada, é o que acontece. Queremos falar sobre isso. Queremos que você nos conte, nos diga com respeito ao tema da nova moeda, como pode assistir a nós para se confrontar contra os medos. O Ravi diz, vamos começar dizendo que os medos não dependem do número, da quantidade, de quanto dinheiro eu tenha, quantos bilhetes tenho, senão que é um assunto psicológico, interior, é uma falta de segurança, de que tudo vem da sensação do ambiente, de que a pessoa sempre se mede a si mesma com respeito ao seu entorno. Ele tem a sensação de que se tivesse mais dinheiro, quer dizer, uma maior cobertura, com isso ele teria uma maior sensação de segurança. E então teria reduzido os medos e assim seria melhor. Nós vemos que não é tanto dependente da quantidade de dinheiro que a pessoa ganha e traz para casa e quantas coisas pode comprar. Mas se nós falamos sobre a maioria do mundo, então com certeza que nós devemos ver uma sociedade na qual, pelo menos, como disse Oren, essa mesma cesta básica, quando ele chega ao supermercado, que esteja cheia de todas as coisas necessárias, de que ele não tenha medo sobre isto nunca. Como nós podemos tirar dele este medo de que as coisas necessárias, realmente, o que é a cesta básica, as necessidades básicas, estejam sempre em suas mãos? De que, como se fosse que ele vá a algum lugar, a um supermercado, um depósito, aonde ali distribuem, digamos, e recebe ali a sua parte, a sua porção. E com então este pacote se volta a casa e pelo menos tem o que comer. E se a pessoa quer algo adicional, então pode completar por si mesma. Como nós já falamos em uma outra vez,
que nós temos a Seguridade Social. Eu, por exemplo, quero um médico especialista, então eu não vou à Seguridade Social, eu vou a alguém especial, ao exterior, um tratamento especial, mas para isso devo pagar. Mas ao que é a cesta básica médica, os medicamentos que eu necessito receber grátis, grátis como se fosse que tudo é entregue com relação a uma organização, uma quantidade particular. Por que nós não podemos fazer o mesmo com o que são as necessidades básicas da cesta básica de cada um? Que nós sabemos quais são o consumo, as necessidades das pessoas, de acordo com a quantidade de pessoas que há numa família. E por isso vamos satisfazer cada família, como nós já fazemos hoje com a Seguridade Social, a saúde, vamos satisfazê-los, pelo menos desde um nível de ingresso saciável, as coisas necessárias. Além disso, se pode fazer isso com respeito às pessoas que se encontram desde um certo nível para cima, como se fosse uma compensação, que os níveis mais elevados façam isso com respeito aos níveis mais débeis. Devemos fazer um cálculo, ou que haja um esforço por parte do governo, mas que seja, em geral, que seja uma segurança que se converta em algo necessário. E com isso podemos solucionar o problema da tensão pública fundamental. Que qual é o alimento? Façamos também, a partir disto, um equilíbrio em nossa sociedade. Se faz também com isto uma aproximação entre as pessoas bem-sucedidas e as menos bem-sucedidas, e que não haja uma diferença tão grande entre eles. Com isso também se faz participar o governo mesmo, se faz isto também através da unidade da nação, não um slogan ou com o slogan ou o logo da unidade da nação, e com isto nós ganhamos segurança, aproximação, unidade, amizade, reciprocidade, quer dizer um monte de coisas. Podemos adicionar a isto, porque isto é esta ação, esta tarefa, esta missão desperta uma preocupação. Diz até onde nós pertencemos a uma só família. Que a mim não me parece que essas coisas são tão difíceis de realizar. Se nós damos este passo, nós já podemos de verdade falar sobre o grande passo para a unidade. Por quê? De todas as formas, ninguém fica com fome, todos recebem, não uma quantidade de dinheiro, senão que pode sustentá-los. Nós não temos que ver pessoas que se encontrem impotentes, e o próximo passo pode ser que nós façamos com respeito ao que é a moradia, coisas que são mais difíceis de se realizar, que não se podem ser feitas agora, mas também pode se fazer. Se nós fazemos um sistema explicativo correto, eu estou seguro de que o mesmo 30% dos departamentos que estão fechados no país, que compraram pela necessidade de investir, ou que compraram os judeus que estão no exterior e que eles mantêm porque lhe convém, então nós poderíamos tomar enquanto isso, e que ali possam ficar as pessoas necessitadas, as famílias necessitadas. Com certeza é que isso seria
através da segurança completa de que depois disso haveria uma correção e se compensariam todos os danos. Eu penso que se nós aqui aquecermos a nação no sentido de ir até eles, nós podemos fazer. E não é um número, não pequeno de departamentos que se encontram vazios. Nós também, com o tema da eletricidade, que os departamentos hoje não consumam eletricidade, por exemplo. Nós poderíamos, enquanto isso, isto poderia nos ajudar por alguns anos até que nós construamos departamentos para as pessoas, para que haja casas que sejam mais econômicas, e isto é possível fazer. E também aqui o Estado tem que ir adiante e diminuir um pouco os impostos com relação à compra. Desde o que é 1/3 hoje em dia da quantidade de uma compra são impostos que o Estado recebe. Então, se nós aqui deveremos fazer um cálculo, contas novas, mas o primeiro tem que ser, antes disso, da moradia, ser o alimento. E com isto, continuou Rav, nós chegamos à situação de que pelo menos o medo existencial, isto se vá. E se nós falamos sobre o Estado de Israel, de que depois de quase 70 anos de existência, se encontra aqui, apesar das guerras e todas as situações difíceis, e que apesar disto, as diferenças são tão grandes, isto quer dizer que nós vamos por um caminho incorreto e que não é adequado para o nosso povo, de que sempre viveu de acordo à unidade, de acordo à reciprocidade, de acordo à ajuda mútua, de acordo aos benefícios. E isso não se sente nos últimos tempos. Toda a ideia capitalista tanto nos abraça mais que todas as coisas. Isso é na Escandinávia, na Europa, senão que a forma pior de todas das relações entre as pessoas e a relação entre os judeus e os judeus. Pergunta: eu quisesse que você falasse um pouco sobre esta força, porque você aqui fala desta ideia nova. Você fala sobre a força. O Rav diz: eu aqui nada mais distingui, nada mais do que ação. Mas na verdade é que esta ação tem que ser realizada a partir de uma educação e a partir de uma ocupação. De tratar a população, de que nós começamos a aproximá-las de todos os lados, uns com os outros, que comecemos a exigir, a requerer de todas as partes da nação uma participação. E isto pertence a todos. Quem não participa, quem não se encontra em uma atividade mútua com respeito à nação e com respeito ao país, ele não tem lugar. Ele não tem lugar para receber. Nós de verdade devemos nos preocupar por isso. Há aqui um problema político e um problema partidário, mas nós devemos encontrar um caminho pelo qual nós chegamos assim à unidade com todo o resto das partes, de forma tal que aqueles que não participem nisto, então eles não recebem. E que desta vez, porque eles não são parte dessa participação mútua, desta unidade mútua, desta conexão, deste amor, de que todo Israel é amigo e quem não participa não lhe chegará nada. E aqui nós temos que de verdade introduzir
fazer entrar a educação integral conjuntamente com todas as nossas ações no território. O que quer dizer? Como nós atuamos com respeito à nação e à unidade da nação, com respeito à aproximação de todos os setores, os mais altos e os mais baixos, com respeito à entrada. Também nós precisamos, com respeito à educação integral, trabalhar com respeito à unidade de todos os setores, com respeito a quem somos nós. Por que a unidade é tão boa? Porque, afinal de contas, nós fizemos uma ação e nós queremos que a nação entenda qual é a profundidade desta atividade, de que lhe abre para o povo, para a nação, fontes de energia, uma força interior, e que vai poder então chegar através desta unidade a uma revelação, como dizer, a uma revelação da fonte, da segurança, de uma força nova. Há alguma explicação? Eu gostaria que se pudesse expandir, porque nos últimos anos as pessoas entram em todas essas forças e adquirir todas as coisas com a força do dinheiro. E aqui é uma força nova, há uma força muito grande. E nós não nos relacionamos com essa força agora. O Rav responde, isto é uma força nova porque, por primeiro, isto chega ao que é a comida. Isto é algo muito sensitivo para as pessoas. Se nós, por exemplo, queremos nos encontrar com alguém, sempre é em torno a algo para comer. E aqui é como se fosse ele recebe um convite geral que lhe chega a toda a nação. Quer dizer, aqui há uma ação que nos unifica a todos, nos conecta. E isto tem que ser algo sentido em toda a nação. Isto por um lado, e por outra parte, a ação mesma tem que ser também de alguma forma mútua. Não somente de que eu vou a um negócio, aonde chegam a mim, está a minha cesta básica e pronto. Sim, olá e obrigado. Senão que tem que haver aqui uma ação por parte das pessoas que recebem isto. Eu, inclusive, diria que colocaria a condição de receber a cesta básica através da condição da educação, do número de conferências e workshops que a pessoa tem que transitar, passar por eles. Também de que por meio de programas de televisão e explicações nós fazemos uma missão, uma tarefa de difusão educativa, de que isso nos unifica e nos conecta entre nós, que não é somente como se fosse um benefício das classes altas para as classes baixas, senão que é uma unidade, uma participação de todos. E com isto, nós também elevamos a nação a uma altura distinta da consciência, do alcance de que o que está acontecendo e como chegar a uma vida na qual o dinheiro seja de verdade um dinheiro que pertence a todos, de que nos encontramos embaixo de um guarda-chuva, de uma cobertura geral, e não de que pertence a cada um, inclusive de que se ele ganha mais ou menos, isto porque seus pais foram ricos e lhe deram, digamos, ou porque lhe deixaram negócios e aos outros não, senão que nós aqui
nos encontramos embaixo de uma cobertura da palavra dinheiro, em hebreu, que não se mede não em dinheiro, senão com relação à preocupação geral. E então desaparece o dinheiro. E ele toma uma forma de preocupação em troca de medo. Calor em troca de frieza e pressão. E aqui de verdade nós chegamos a uma medida humana em troca de econômica. E vale a pena, convém levar isto neste sentido. Isto é muito importante, adiciona ao Rav, porque se nós fazemos isto conjuntamente com todos os programas educativos dos colégios e nos demais lugares, isto leva à unidade da nação e dá resultados muito, muito grandes. E com isso se pode organizar muito, porque somente como já falamos não só uma vez, de que se nós juntamos todas as coisas que se tiram e colocamos de verdade onde se pode colocar para o benefício do próximo, nós chegamos a uma riqueza sem adicionar nada e sem e nada mais além da conexão, e que a conexão entre nós nos permite encher a necessidade de todos. Então, a cobertura passa a ser realmente uma cobertura emocional e em troca de medo, segurança. Perguntam, o que então nos dão hoje em dia a sensação do dinheiro? É como se nos dá aparentemente uma segurança, mas também nos dá muitos medos. Também para o que tem e para o que não tem. E o Rav diz, isso é relativo à segurança também. Eu me lembro quando estive na queda dos bancos, no ano de, não me lembro, 88, 87, depois também que houve outro tipo de problema com todos os papéis e demais. Nós hoje não sabemos também o que pode acontecer com o euro e com o dólar e também com a guerra. Ninguém sabe o que pode acontecer. A pessoa sempre se encontra em medos como um pequeno animal. Portanto, o fato de que eu me encontro junto com todos, nós estamos construídos de forma tal de que se eu sinto dos demais um apoio, isto é a melhor segurança de todas. Mais do que isso eu não preciso. Por que? Ele pergunta. Psicologicamente assim, diz o Rav. Porque todos os nossos medos são uma consequência da comparação entre eu e os demais. Não tenho uma medida absoluta, senão que sempre eu com respeito aos demais, a medida. E se eu me encontro conjuntamente com todos, numa mesma situação, em uma única situação, nós podemos prover, inclusive nas piores situações, uma segurança de tal tipo de que todos nos sintamos bem. Além disso, que não esqueçamos do que nós já falamos algumas vezes, de que a unidade, nós começamos a revelar, na unidade nós revelamos as fontes, as forças adicionais, e que isso surge da unidade, que é ao contrário da separação, que num sistema integral, que é parecido à natureza, nós podemos receber uma força de tal forma da unidade, do amor, e esta força, em essência, está por cima da natureza. É uma força fundamental, é a força que sustenta todos os que vivem, a vida em geral. E na unidade nós revelamos uma força especial que surge do equilíbrio nosso com a natureza, porque na natureza há uma força que vive, que move tudo. Sua energia trabalha em outorgamento, em amor.
traz a vida, sustenta as distintas partes, os distintos elementos, conjuntamente, em que é o vegetativo, inanimado e o vivente. Quer dizer, a captação e a expulsão de todos os desfeitos, os que são os níveis vegetal e animal. É a força que sustenta todo o universo, toda a realidade. É a forma unificada. E por isto, essa força que nós formamos, construímos entre nós, começa a revelar esta mesma força fundamental que se encontra na natureza. Nós vamos revelar de repente também forças, recursos de energias novos e também todas as relações entre nós. Nós começamos a relacionar-nos entre nós. Também com tudo relativo ao respeito, se você se relaciona de forma distinta com a sociedade, sem preocupação, com respeito à paz geral, você se relaciona com todos ao seu redor com preocupação, como se fosse com as crianças, como se fosse uma família. E então acontece que aqui você organiza, não sei quanto dizer, aqui você dezenas, nada mais do que gasta hoje para sustentar conjuntamente o Estado unificado. Senão que aqui nós começamos a juntar todas as coisas. Então vocês começam a sentir aqui que há um tesouro, uma riqueza muito maior do que você imagina que encontra. Isso nós somente vamos revelar nos sentidos. Desde o momento que nós começamos, a partir da educação correta, a relacionar-nos corretamente uns com os outros e com o que se encontra o Estado. E aqui há tesouros novos que ainda não os conhecemos. Coisas que têm a ver com a saúde, com todos os problemas que têm a ver com o país e o que nós desperdiçamos com respeito a isso. Isso também pertence à educação, quanto nós investimos nisso e não temos êxito. Isso também pertence a todos, o que é o estado de ânimo e como isto influi ao que é a vida particular e geral, e também a indústria e as relações de trabalho entre todos. Isto influi entre todos. Eu não falo nada mais de que, no final das contas, o Estado e o que é a sua função e as relações também, no final das contas, mudam para o melhor. Nós devemos entender que se nós, por nós mesmos, podemos apresentar, servir a nação, este pacote de educação, então nós vamos receber da nação, de repente, uma resposta de energia positiva, de que também vai influenciar os mesmos níveis que não se encontram precisamente sobre esse sistema educativo e que necessitam também mudar. Como, na melhor das hipóteses, os árabes, os russos, ou os níveis superiores, ou os ultra-ortodoxos e outros. Isto também vai influenciar, quer dizer, esta mesma população com a qual se pode começar a trabalhar a partir desta cesta básica, e que se pode adicionar aí também o tema da educação. Isto seria como se fosse a chave para a mudança geral de todo o país. Se eu olho sobre os meios da pessoa e me relaciono da forma que você disse, eu posso ver
de que se ele está unido a essa força que você descreveu, que se construi de forma nova, o que é que ele começa a sentir? O que acontece? O que acontece com os medos que agora ele sente? Diz o Rav. Primeiro que tudo, a pessoa que parece que está desenvolvida e é inteligente não tem uma atitude correta com a vida. Ele não recebeu uma educação correta com respeito e ele não sabe como construir as relações da família. Vocês sabem até onde não se entende qual que é a psicologia das pessoas, das crianças, dos casais, como construir essas coisas da forma mais correta. Não é uma grande sabedoria, senão que quando se fala sobre isto, se abre as pessoas e eles vejam que não estão tão fechados e então começam a relacionar-se com respeito ao outro e recebem um pouco de explicações sobre o que e como, e ele começa então, de uma forma distinta, a relacionar-se com as coisas. Devemos dar fundamentos básicos, elementares, a cada um sobre isto. Isto com relação à educação, porque temos muitos problemas com respeito ao que são as relações entre os pais e os filhos. Entre os pais mesmos, depois entre o que é a economia da casa e depois também sobre o caráter da pessoa em geral, que ainda não falamos, que como conduz suas relações com o mundo e com o bem e o mal, como nós nos relacionamos com isto e que não há coisas más no mundo e que tudo depende de como a utilizamos. E como podemos causar menos medos, mais alegrias, como nós podemos equilibrar essas forças, a força egoísta, usar a força de doar, esta força que se encontra aqui servindo. Nós brigamos pela vida de um ego que todo tempo nos quer matar e que a pessoa quer como se fosse atrair para si cânceres e com isso mata-se a si mesmo. E devemos explicar que tudo depende das relações entre nós, que é tomar e dar, e isto deve estar em equilíbrio, e que como consequência do equilíbrio depende do nível de vida. Quer dizer, aqui necessita-se explicar, dar uma explicação às pessoas. Quem não recebeu isto na infância, e ninguém recebeu isto, nem os grandes, nem as crianças, o que é, em essência, a sabedoria da vida. Isto já diminui as tensões e dá um entendimento, uma compreensão. 30% da população são crianças. E então, que relação há com respeito às crianças? Da parte dos pais que não receberam educação de como tratar os filhos, como os animais. São crianças e depois... Isso não foi nos dado da forma certa. Nós devemos receber isso da educação, mas nós não recebemos isso. Desprezamos aqui o tema mais importante. Os animais sabem como fazer isto. Eles tratam suas descendentes de forma correta. E nós sempre nos equivocamos nesse sentido, porque ocupar-se da pessoa que todo o tempo cresce, e de geração em geração também, não sei como me relacionar com meus filhos. Eles, por exemplo, entendem todas as coisas de forma instintiva, de acordo com sua geração, e eles já são diferentes, e eu não. Eles se encontram na geração seguinte e eu tenho que ir e desconectar-me deles? Como podemos nos compreender uns com os outros? Como podemos encontrar um idioma comum? Como pode haver uma conexão entre eu e eles e que eu possa receber deles e eles possam receber de mim uma ajuda? Que eles possam receber de mim algo. Então pode haver entre nós uma união, alguma reciprocidade. Não é hoje em dia algo assim. E também entre os casais, se eu conheço a natureza da pessoa, o que é o homem, o que é a mulher, e o que cada um pode, onde pode estar juntos, aonde podem renunciar, e então eu vejo que esta é a natureza e que assim devemos receber, nos acalmar e devemos dar a eles workshops, conversas,
E então eles não vão se divorciar, se destruir. E assim nós vamos curar toda a sociedade. Não é um grande investimento fazer isso. Não é um problema também do Estado. O Estado não pode fazer isso. Ele pode unicamente dar como se fosse umas horas de educação, biologia, zoologia e isto. Mas estudar, dar as relações entre que é o homem e o seu próximo, o Estado não pode fazer isso. E nós vemos também que a religião, uma vez fez um sistema, faz muitos anos, onde tinha um sistema há uns 100 anos ou mais, onde deu uma boa educação para os homens e as mulheres. E também sustentava as pessoas no seu próprio sistema, as pessoas também adultas, e haviam como se fosse um regramento, e nós, de acordo com isto, haviam medos, havia um marco, mas isso sustentava a todos. Hoje não há algo assim. Então, se nós temos como se fosse elevar a pessoa a um nível onde ele sabe como conduzir-se, de uma forma que seja mais saudável para ele. Senão, nós não podemos dirigir-nos à pessoa e exigir algo. Como uma criança diz por que fizeste, e ele diz por que eu fiz. Porque se não há medo pelo castigo, por exemplo, fariam como se um animal selvagem, porque não receberam nenhuma preparação. Isto é um problema muito grande e é um problema social, de que com isto nós solucionamos um monte de coisas. E também vamos ter a necessidade de investir muitos recursos, de tratar a população. A partir da educação integral, pode-se, de forma rápida, introduzir na nação. E com isso, nós vamos libertar-nos de um monte de problemas, de um monte de pressões e de medos. Isto é o que eu penso que se deve fazer. E de trazer isto conjuntamente com esta cesta que nós falamos, do que é a alimentação básica, isto de forma conjunta pode... Falamos sobre os temores e falamos sobre um processo social da relação com o dinheiro. Como um recurso, há algo novo, uma nova moeda, que é a reciprocidade entre as partes do sistema. Então, se eu divido isto em duas percepções, o Rav diz, não é uma obrigação que seja de forma recíproca distribuir esta cesta de coisas necessárias. Também pode ser uma atividade da sociedade, do Estado, da Seguridade Social. Diz, olha, mas tem que haver aqui, por exemplo, se nós queremos pôr um imposto das classes mais elevadas para as pobres, diz o Rav, não. Mas isso se realiza a partir do Estado. Ok, diz o Rav. Mas isso se pode passar como uma lei, diz Oren. Mas se nós estamos de acordo que é uma lei, o que fazemos? Diz o Rav, de toda forma, há muitas leis. Diz Oren, mas se é algo necessário, vamos abandonar um pouco isto? O tema é qual a participação que tem que haver na sociedade. E o Rav diz, se nós podemos somar esta ação, que em essência é uma atividade econômica, nós só podemos aqui somar a atividade social. Diz Oren, isso é uma obrigação. Agora, o que eu quero medir é essa situação no mundo no qual me encontro com respeito ao mundo. E ele diz, e de acordo a isto, a situação dos medos. Até hoje eu entendi algo muito simples. Eu trabalho duro, eu ganho, tenho dinheiro, e com essa força eu começo. Com isto posso sustentar a minha família. E agora você me diz algo, escuta, este é o mundo que você conhece, o novo mundo para onde nós caminhamos, que enquanto isso, aqui vamos ter uma nova moeda,
que ela começa a partir do que é o participativo entre as distintas classes. Isto é, a imagem de agora, atual, os meus medos dependem de que eu não tenha suficiente força, de que eu não tenha suficiente dinheiro para sustentar a mim mesmo. Com respeito à nova imagem, você diz o que é a reciprocidade, que é um agregado de forças. A pergunta é, de que eu sinto que nesta qualidade, aqui onde há algo mútuo, eu sinto que o governo sobre mim mesmo, você me tirou de minha própria mão e do meu próprio regozijo, e o que eu tinha sobre minhas responsabilidades passou a ser de que eu dependo de vocês. Quer dizer, essa reciprocidade criou uma dependência. Quer dizer, se antes eu estava 100%, eu sabia do que tinha que temer, eu tinha claro o que tinha que fazer. Tudo claro. E agora, a forma que você constituiu entre nós coisas mútuas, você me diz, não te preocupes. Se nós chegamos aqui, vamos cuidar de ti, vamos te dar uma cesta básica. Se não tens onde viver, vamos te arrumar outro lugar. E eu agora sinto-me de que além de Deus, você me dá uma situação de que na rua você me introduz mais temor, mais medos, porque a partir do momento primeiro que então se eu não estou nessa situação que eu quero colaborar, você me fez antes eu sentia que estava só, estava todo o tempo como se fosse sob pressão. Agora, nós desenvolvemos uma nova situação, porque enquanto isso, você não me desfez os temores, me deu mais medos. Isto é porque nós não tratamos a educação de forma suficiente. Sim, diz o Oren, diz o Rav, por isso que deve ser antes de começarmos a distribuir alimentos. Então, diz Oren, nós temos aqui uma educação de que me prepare a mim para este processo. Então, hoje nós aqui nos focalizamos no que são os medos. Outra vez eu volto à pergunta. Então, eduque-me, eu digo a você, e você, de forma que me dê a sensação, a possibilidade de sentir. Aqui a meta estava como trabalhar com os temores. Eu estou em pressão cada vez mais fortes, sem cessar. E você me diz aqui, você me diz que de acordo a esta nova situação, eu vou ter menos medos. Então explique-me. Você entende a pressão de que eu falo? Porque o modelo onde você introduz a situação participativa mútua, como chega a inverter os medos que eu sinto hoje? Ravi diz, é porque você se encontra no sistema integral. Esse sistema novo, lhe pergunta. O Ravi diz, porque este sistema trabalha de forma recíproca, de forma mútua, de que as pessoas nesse sistema, as pessoas vão estar conectadas juntamente em muitas conexões de interdependência e sentem com isto que podem receber muito mais serviços, muito mais benefícios que recebiam antes. Como falamos uma vez sobre o que são todos os círculos para as crianças, a participação conjunta em todos os tipos de ações. Por isso, repito, deve ser todo o tempo.
horas, todos os dias, de que as pessoas recebam uma educação nova e lhe perguntam o que eles vão receber disto, o que vão receber desse sistema que lhe deu a explicação de que esses medos que conhecem hoje, esses medos não existam mais. Deve sentar-nos nos bancos da sala de aula e pergunta, nós falamos sobre os temores. O Rav diz, eu não falo nem contra nem a favor dos medos. E lhe perguntam, esse sistema não é para se confrontar com os medos? E o Rav diz, eu lhe explico sobre a natureza da pessoa, do ego, de onde surgem os medos. Você sabe que existem 300 tipos de medos, eu não sei qual é a sua profissão, mas assim eu sei, diz o Rav, de onde surgem esses medos. Que a pessoa é um animal social, que todo o tempo tem que aprender como ele deve se proteger a si mesmo, como deve se conectar com seus filhos, que cresçam não como animaizinhos, senão que todo o tempo se desenvolvem de forma mais evolucionada, como ele vive todo o tempo como uma pessoa mais moderna, como pode estar em boa relação com sua esposa, como construir uma relação, um sistema de relações correta entre eles. Ali entra muita psicologia da pessoa, tudo isso deve saber. A pessoa tem que saber quem são eles e como organizar-se de forma correta entre eles. Qual é a psicologia das crianças? E lhe perguntam, não, eu aqui falo, não, você pulou aqui, diz o Rav. Queres falar sobre medos? Eu te digo aqui como apresentar isto com respeito a ocupar-se dos medos. Você tem que saber como se organizar e com respeito aos seus filhos e à família em relações corretas. Depois eu te explico como fazer isto mesmo com o ambiente, de que a pessoa se encontra num ambiente em que o entorno, tudo que se encontra em sua casa e nas ruas, em todos os lados, tudo isto não fizesse você, senão que o que você fez foi mudar um pouquinho o que está na cadeia. E a pessoa não pode se desconectar da sociedade. Quer dizer, a segurança de que você tenha tudo depende da sociedade. Então, vamos aqui nós ver como nós podemos viver conectados com a sociedade e de que cada um se sinta cômodo, mas que de toda forma, cada um sinta também de que ele deve, e não através do dinheiro, e não de forma material, senão que aqui é um problema, que a partir do dinheiro e a partir do nosso ego, nós chegamos à destruição social. Isto é o que aconteceu, de que 1 milhão de crianças se encontram abaixo da linha da pobreza e que todos se divorciam e de que há drogas e prostituição. Quer dizer, se nós unimos o dinheiro, não importa, verde ou com o nosso ego, nós só chegamos à crise. Isso é o que passa. Nós aqui, o que nós aqui, nós não anulamos essas coisas, senão que nós devemos introduzir nisto. Nós devemos introduzir entre o ego e o dinheiro um freio, que o ego não esteja conectado com o dinheiro como um só corpo, senão que existe entre eles, por dentro, como se fosse uma casca, um freio, como existe entre você e seus filhos. Você pode fazer um cálculo
com eles o cálculo que quiser, mas com dinheiro tem uma situação de quanto dar e quanto receber. Não mais do que o respeito ao que o ego quer receber, nada mais. Senão que isto é uma relação familiar, emocional. O mesmo nós temos que fazer em cada lugar. E então a nossa sociedade vai ser muito melhor. E então vai ficar assim, você não vai ter mais medos, vai se encontrar com segurança. Inclusive se tiver dinheiro ou não tiver, mas se Deus não queira, se você estiver doente, você vai saber que a sua família vai lhe ajudar, os amigos vão vir, além da seguridade social médica, quer dizer, eles te dão um apoio emocional. Tens aqui a sociedade que te apoia e te sustenta. E isto é o que nos falta. Em todas as relações que temos nós no planeta, de que nós começamos a fazer essas relações e que estamos conectados de forma interdependente, nós temos que introduzir entre o dinheiro e o ego o assunto da reciprocidade, uma consideração mútua, um compromisso, ou dizer também uma aproximação, porque senão nós passamos a ser como se fosse algo cancerígeno e nós vemos isso como resultado da crise. Não temos alternativa, mas nós explicamos isto de uma forma gradual, a partir de cientistas, de clipes, de todo tipo de forma que a pessoa possa captar. Através inclusive de humor na televisão, teatro, nós introduzimos na mente, fazemos entrar na mente e no coração, de que a sociedade não pode existir sem relações mútuas. Coisas mútuas quer dizer recíprocas, quer dizer tomar e dar, quer dizer que eu recebo e também dou. De uma forma assim, eu não digo como o amor que há com seus filhos, porque aí não há comparação com o dinheiro, mas aqui nós também temos que fazer um cálculo de quanto eu dou com amor e quanto eu recebo. Um pouco mais de cálculos com respeito ao que a pessoa colabora na sociedade. E com isto ele compra mais segurança e com isto ele também expulsa. Nós falamos aqui sobre a sensação, sobre os medos, angústias, sobre falta de segurança, ameaças. Isto é o que consome a pessoa. E como se pode fazer algo contra isso? O dinheiro não pode te proporcionar isto. Você, de toda forma, deve estar contra de impressões anêmicas, emocionais. E contra isto, você precisa de impressões inversas, boas, para poder neutralizá-las, para poder apará-las, encobri-las. E nisto o dinheiro não vai te ajudar. Vocês necessitam uma sensação de segurança, uma sensação de calor, do mútuo. Nada mais do que isso vai te ajudar. Senão, você vai se ocupar do meio de que forma? Por isso, ele chega de forma que nós temos que ver como penetrar nessas coisas, fazer que essas coisas entrem no coração e na compreensão das pessoas. Devemos elevar a compreensão das pessoas, o que ela é, o que é a sociedade, como eu me sinto, como eu posso induzir-me a mim mesmo internamente, como eu posso me sustentar num equilíbrio interior, numa harmonia interior, que eu me sinta bem, não pressionado. Eu posso chegar aqui a uma situação na qual eu estou são, sem impressões, a partir de que eu equilibro as sensações positivas com as negativas. E lhe perguntam como? Tudo isso vem da sociedade? Da sociedade? De que eu, no ambiente,
O ambiente projeta a sociedade, projeta a sociedade, seguridade, participação mútua, de que as pessoas, no geral, desde o momento que nasceu em diante, sempre recebeu valores da sociedade. Todos os seus costumes vêm da sociedade. Quem é a pessoa? A sociedade o fez assim, e então agora nós temos que programá-los de forma nova, que não esteja pressionado, que não seja miserável. Tudo isto também é a partir da nova sociedade que nós construímos em torno seu. E tudo isto é a partir da difusão, a partir dos meios de comunicação, de oficinas e tudo mais. E pergunta, o que eu tenho que receber de forma emocional para que os meus medos se acalmem? O Rav diz, você deve receber de nós uma educação. Mas digo que isto vem pouco a pouco a partir da compreensão, a partir das impressões, a partir da captação de quem eu sou, qual é o seu caráter, como a sociedade trabalha, o que é bom, o que é mal. Quero dizer, você deve saber que passar sobre uma renovação, saber o que sente, você vai sentir de nós segurança. Você vai sentir isso, queiras ou não. Isto vai te dar a sensação de calma e segurança. E de verdade assim é. Não é fantasia. Ou que nós te hipnotizamos. Me perguntam como você vai nos trazer essa sensação, diz o Rav. O que agora vocês também sentem, sente também a sociedade. Minha conta, o Rav diz, deixa isso. As pessoas, se há 100 anos recebiam o quanto recebiam hoje, se chamariam ricos. E que ricos? Sim, mas nós não vivemos há 100 anos. Quer dizer, diz Rav, não depende do teu corpo, do número de filhos, senão que depende do valor que a sociedade dá às coisas, que de acordo a sociedade assim você sente. Quer dizer, por isso que você sente assim. O temor é como eu me sustento a mim mesmo com respeito à sociedade de uma forma honrável. Não, diz o Rav. Então, primeiro, toda a vida assim se constituiu na sociedade. Quer dizer, aqui, uma relação social, uma pressão social que você tem que se relacionar. Diz Oren, outra palavra, agora a conversa termina. Gostaria de reservar uma ou duas palavras. Por que você, a sociedade, não pode trazer à minha vida a sensação de segurança e de calor de forma particular? Diz o Rav, a segurança e o aquecimento e o amor, uma boa sensação, se recebe desde fora. Isto depende somente da sociedade, somente do entorno, e nunca depende de você dentro de ti, de tua sensação interior. Nós podemos te influir a cada momento, inclusive sensações de um extremo ao outro. E você, como que está parado, no vento, todo o tempo, muda. Então, o que você nos recomenda? Diz o Rav, a sensação de segurança, porque é o que necessita, além de uma cesta básica e uma sensação boa na vida. Nós te preenchemos todos os desejos materiais, corporais, com essa cesta básica, e nós te preenchemos todos os anseios humanos por cima dessa cesta básica, o que pertence ao nível humano. O que mais? Muito bem, diz o Oren, nosso tempo terminou. Deixamos para a próxima conversa. Obrigado, Rav. Obrigado, Nitsa. Obrigado a todos vocês e até a próxima vez.